és o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, bem-aventurado que pra sempre eu louvarei. Bom dia, tudo bem? Que Deus possa abençoar o nosso dia, que Ele possa nos dar um direcionamento espiritual, que Ele possa perdoar os nossos pecados, que Ele possa nos trazer alívio. A mensagem que Deus colocou no meu coração hoje, ela diz assim: não permita que as circunstâncias à sua volta mudem o poder de Deus que você crê. Muitas vezes a gente tenta dizer que uma coisa vem de Deus ou uma coisa é punição de Deus, né? Então tudo que acontece, a gente sempre está querendo colocar um culpado, né? Se não sai do jeito que eu quero, Deus está me punindo. Se sai do jeito que eu quero, Deus está me abençoando, né? Então essa relação de troca-ganha, de dá, recebe, não recebe, não funciona assim. Se a gente olha a história de Jó, né, a primeira coisa que o mal foi questionar a Deus era em relação a isso. Falou: olha, Jó, ele gosta de você porque você dá tudo para ele, né? Todas as coisas da vida dele ele tem. Olha o tanto de coisa. Deixa eu tirar algumas coisas dele que você vai ver que ele não vai mais gostar de você. E Deus disse: olha, tudo bem. E nesse instante começou a acontecer um monte de coisa ruim na vida de Jó, né? Um monte. E tem uma fala interessante de Jó, né? Enquanto ele está conversando com a mulher dele, que a mulher dele está questionando ele, né? Para ele amaldiçoar Deus e morrer, né? Ele diz assim: olha, se eu posso aceitar as coisas boas que Deus me faz, por que eu não posso aceitar as coisas ruins, né? E mesmo assim, Jó adorou o Senhor, mesmo no meio da dificuldade, no meio da desgraça, né? Ele fala assim: ó, com nada a gente veio e com nada a gente vai, né? Então eu não vou maldizer Deus por essa razão. E aí o diabo volta lá a questionar: mas então o problema, sabe o que foi? É que bens as pessoas aceitam, né? Eu queria ver se você tirasse a saúde dele para ver se ele ia aceitar. E Deus falou: tudo bem, vamos fazer como você está dizendo. E ele começou a mandar a doença, né? Ele fala que ele coçava com um caco de vidro, né? As feridas dele. E aí a gente começa a olhar a história de Jó, e Jó vem vindo e vem os amigos e aquele monte de coisa acontecendo, e ele não maldiz Deus. Por mais que muitas vezes ele ache que ele está recebendo um castigo que ele não merece, mas em nenhum momento ele diz que ele vai deixar de adorar a Deus, né? Então as circunstâncias, elas não podem mudar o nosso coração, ela não pode mudar a nossa fé, ela não pode mudar o nosso entendimento, né? E hoje, de novo, eu estava tomando café e, de novo, eu consegui fazer uma analogia, né? A moça trouxe o café do jeito que ela me traz, ele é amargo, né? Eu não consigo tomar ele do jeito que ele tá, porque ele é muito ruim, muito ruim. Aí veio a pergunta mágica, né? Você quer açúcar ou adoçante? Na nossa vida, essa pergunta que ela fez do açúcar ou adoçante, o que seria, né, para a gente poder mudar esse café amargo no nosso dia a dia, para a gente poder mudar esse sentimento nosso ruim, poder mudar esse negócio de tomar e não sentir prazer, né? Qual seria? Então, novamente vem a tal da oração, né? A oração é aquilo que vai deixar doce a tua vida. A oração é aquilo que vai transformar aquele líquido que antes muitas vezes era embebido em uma coisa boa, né? Em uma coisa agradável até, né? Tem gente que toma sem, concordo, mas tem gente que não toma na sua grande maioria, né? Então, na nossa vida, tudo tem uma coisa e outra. E até mesmo nos dons do Espírito Santo, Deus diz que diversos são os dons, mas todos são o mesmo Espírito, né? Então, a gente não espera que todo mundo queira colocar açúcar, não. Mas, quem acha ruim tomar, existe essa opção, né? Essa hipótese. Então, se a sua vida anda amarga, se os teus sentimentos não andam bom, se o teu alinhamento com Deus não anda certo, com certeza é a falta de oração.
E eu não sei se você consegue entender quando eu falo oração. Eu não estou falando para você ficar rezando um Pai Nosso 24 horas por dia, nem rezando uma Ave Maria, nem um creio, nem nada disso. Essas orações, elas são importantes? São, tá? Porém, Deus quer saber dos teus sentimentos, Deus quer conhecer os teus pensamentos. Orar é conversar com Deus. Você pode começar uma oração sua, com certeza, usando qualquer uma dessas que eu citei. Mas depois que acabar elas, você precisa dizer como você está, por que você está, tá? E nós devemos sempre também tentar dizer para Deus, baseado na palavra, as coisas que Ele ensina, aquilo que nós gostaríamos. Davi faz isso. Se você pegar Davi orando, ele cita, olha, Senhor, na sua palavra tem isso, então por causa disso eu quero isso, ou é assim, sabe? Então a gente argumenta com Deus, né, mostrando que a gente tem o entendimento e que nós temos o conhecimento, e que nós temos a confiança, e que nós temos a sede. Davi, se você olhar a vida de Davi, até que ele se tornasse rei, quanta tribulação e quanta perseguição, mas ainda assim ele se mantinha firme, né? Se a gente olha até acontecer Davi virar rei, do tempo que ele foi ungido, aconteceu 3 vezes isso. Então as circunstâncias o tempo todo elas podem mudar, mas as promessas de Deus, elas vão acontecer. Se Deus te prometeu alguma coisa, se dentro do teu propósito aquilo está para que aconteça, não é o teu tempo, né? Porque como dizem Eclesiásticos, existe um tempo para cada coisa. Então vai ser no tempo de Deus. Só que Deus, muitas vezes, ele está provando, como diz em Deuteronômio, né? Por que ele deixou o povo caminhando no deserto? Porque ele estava provando o que tinha dentro do coração dele. Então, através dessa prova, através dessa fé, através dele perceber que as circunstâncias não mudam os teus desejos, não mudam os teus pensamentos, né? Que você entende que quando você ora, você coloca um pouco mais de sabor na sua vida, que aquele dia amargo, né? O café, qualquer dia que você tomar ele sem o açúcar, ele vai ser amargo. Então assim é a nossa vida. Qualquer dia que você orar, ele vai melhorar. Qualquer dia. Senão vai continuar sendo amargo, você vai continuar questionando e muitas vezes só olhando para as coisas ruins, não consegue nem olhar para as coisas boas, né? Quando você toma uma coisa que ela é muito amarga, ela é muito ruim, ela estraga o sabor de todas as outras coisas. Com certeza, uma coisa muito azeda, uma coisa muito amarga, né? Até mesmo uma coisa muito doce, né? Ela tem aquele mal-estar do momento. Então, se a oração ela tem o poder de modificar as coisas para melhor, por que não usar disso, né? Por que não crer nisso? Por que não mostrar para as circunstâncias? Por que não mostrar para o momento que as coisas podem ser diferentes, né? E elas vão ser diferentes. Então muitas vezes cabe a nós, né? Falar para vocês que todos os dias as coisas vão ser exatamente do jeito que a gente quer? Não vão. Mas todos os dias a oração pode vir trazer esse sabor e vir trazer esse suporte, né? Para a gente tornar o dia um pouco mais suportado. Então, até mesmo quando a gente fala de suportar, existe uma palavra que ela diz que a gente deve suportar um ao outro, né? Então, muitas vezes nós vamos ter desentendimento com outras pessoas? Com certeza. Por quê? Porque muitas vezes o espírito que está em você não é o espírito que está nela. Da mesma forma que eles ficavam perseguindo Jesus, eles vão ficar perseguindo você, né? Os espíritos, eles são contrários. Então muitas vezes você tá ali com uma pessoa, ela fica o tempo todo te dando alfinetada, o tempo todo tentando caçoar de você. Se a gente olha na história de Jó, os amigos dele só falavam besteira, né? Só ficavam tentando encontrar culpado. Na nossa vida não existe culpa, tá? A não ser a nossa própria culpa mesmo. Se você tem a escolha sobre os teus atos, você quer culpar outras pessoas, se você não coloca o açúcar na tua vida da oração, você quer culpar outras pessoas. Nossa, ele me serviu um café, tá muito amargo. Você não teve coragem de pôr o açúcar para tomar. Não, mas tá muito amargo, ele devia ter me dado um café mais doce. Cara, essa vida onde o outro vai trazer tudo pronto para você e você tá sentado numa janelinha, né? Ela não existe. Ela não existe, né? Na verdade, a gente tem a nossa parte, porque se você tá vivo é para fazer a sua parte.
Se você quer ganhar na loteria, se você quer essa vida fácil, sabe? Ai, não quero fazer nada. Ai, não quero preocupação. Ai... Jesus diz na palavra: nesse mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Então, tudo o que acontece está escrito na palavra. Até mesmo o que a gente tem vivenciado hoje, está escrito na palavra. Diz que nos últimos tempos, sabe? Mas se a gente não tiver coragem de ler a Bíblia, fica difícil ouvir a voz de Deus. Igual aqui, eu tô pregando para vocês, certo? Eu simplesmente ligo o celular, não faço ideia do que vou falar e vou falando, tá? Tudo que eu digo tá baseado na minha leitura diária de Bíblia, tá? Eu tenho quase 1.200 dias consecutivos que eu tenho lido a Bíblia diariamente, sem falhar um dia, tá? Então eu já li 3 vezes e eu tô na 4ª vez e meia que eu tô no livro de Jó, que é o que eu tô citando para vocês hoje. Então muitas vezes o que eu cito é o que eu tô lendo. Então eu já vou internando essa mensagem, essas coisas em mim, repensando sobre as coisas e vem trazendo. E cada vez que a gente lê, cada vez a gente descobre uma coisa nova, entendeu? Agora, se eu ficasse procurando pregações, né, que muitas vezes tá falando lá de prosperidade, tá lá falando que de inveja, tá lá falando de... Cara, tem que se falar dessas coisas? Tem, mas tem outras coisas também que tem que ser ditas, né? Se a gente só fica buscando o momento, só busca o entendimento no momento, quando acontece uma outra coisa, você não tem entendimento. Então muitas vezes uma passagem que eu tô dando hoje pra você, você tá falando: ah, mas isso não tem a ver com a minha vida hoje. Cara, amanhã pode ser a sua vida, né? Hoje talvez não, mas amanhã sim. Feliz aquele que quando a guerra chega ele tá armado. Você tá entendendo? Ele tá preparado. Essa é a ideia da coisa. A gente tá preparado. Não esperar a desgraça vir para estar preparado, né? Por que o mal questionou Jó? Porque ele já fazia, né? Ele já fazia as obrigações dele, já sabia quem era Deus, né? E lá também tem aquela passagem magnífica, né? Que antes eu te conhecia de ouvir falar, agora meus olhos te viram, né? Olha que alegria de Jó, ele pôde ver a Deus. E se a gente olha também no calendário, também está na passagem de Jó, ele amaldiçoa o dia do nascimento dele, que bem provável remete lá em fevereiro, os 2 dias que faltam, né? Se a gente vê que fevereiro, ele vai até 28, às vezes 29, mas todos os outros meses vai 30 e 31. Então tem 2 eventos na Bíblia, já conversei sobre isso, que dizem, né, sobre esses dias. O primeiro foi quando Josué estava guerreando e Deus parou o sol, e o segundo é quando Jó amaldiçoou o nascimento dele. Então você percebe que o que aconteceu naquele tempo tem reflexo ainda nos dias de hoje, né? É bem interessante todas essas coisas, porque quando a gente quer encontrar Deus, a gente encontra Deus em qualquer coisa, né? Em qualquer coisa para mim simboliza Deus, né? E Deus diz pra gente ter os pensamentos nas coisas do céu, não nas coisas da terra, né? Porque se a gente parar pra ficar pensando aqui, procurando defeito nos outros, a gente vai achar um monte. Mas eu sempre me interesso mais pelos meus defeitos, sabe? Porque o defeito do outro é dele. Os meus eu vou me haver com Deus. Os meus Deus pode me ajudar. É nos meus. Eu posso orar por alguém? Posso. Mas primeiro eu tenho que trabalhar a minha fé em mim. Sabe? Ficar pedindo só para Deus mudar as pessoas e eu me tornar o mesmo, porque eu sou perfeito, tem alguma coisa de errado, né? Você percebe que esse sentimento de arrogância, onde eu acho que a transformação é o outro, né? O outro precisa mudar, eu vou ajudar o outro. Você não ajuda ninguém, você não ajuda nem a si mesmo. Se você ajudasse a si mesmo, você seria perfeito em todos os aspectos. Vou comer o melhor que eu posso, vou criar uma rotina de treinamento, vou criar uma rotina de estudo, vou ser educado, vou ter minha rotina de leitura bíblica, vou aprender um instrumento, vou fazer outras coisas. Você é assim, disciplinado desse jeito? Ou na maior parte do tempo está com preguiça e não sai do celular, né? Então a gente tem que fazer todo dia alguma coisa para Deus. Todo dia a gente tem que praticar esse amor, porque quanto mais a gente pratica, melhor a gente fica. Mas não tem como amar quem não ora, de verdade. E também não tem como aprender a orar se não for orando, né? Essa limitação de que eu não consigo orar, Deus não me escuta. Ai, cara, nós somos todos iguais, a não ser que você ache que alguém é melhor que você. Nenhum padre. Ah, o padre, o pastor. Cara, se a gente pudesse ver o que cada um é, você ia ver que todo mundo tava com a mão suja do mesmo jeito que você. Todo mundo.
tá? E Cristo sabe de todas essas coisas. Se a gente acha que a gente engana Deus, de novo a gente é arrogante. A gente não consegue enganar Deus e nem tem sentido para isso, né? Ele é a verdade e é através dele que nós encontramos a nossa verdade, a nossa paz, a nossa bênção, né? Encontramos o nosso conforto, o nosso alívio. E Deus, ele vai falar com nós, né? Através dos nossos sonhos, através de outras pessoas, através da palavra, através dos momentos, através dos acontecimentos, né? E a gente tem que pensar. Muitas vezes não é porque você sonha que aquilo vai acontecer, mas é para você ficar alerta, sabe? A gente tem que parar com essa mania de revelação de desgraça. Parece que as pessoas na igreja só sabem revelar desgraça. Ai, porque olha, tá tendo um livramento para você. Ai, porque olha, é não sei o que. Aí vem aquela velha história, Deus tem um propósito, Deus tem para todo mundo. É a mesma coisa da gente falar que tem ar em volta de nós. Olha, tem ar em volta de você, tem ar mesmo. Olha, Deus perdoa, quem você me perdoa. Então tem coisas que elas não precisariam ser ditas, você entendeu? Mas se sentir que tem que falar, fale, porque eu não quero criar uma regra do que pode e o que não pode, né? Onde tem o Espírito de Deus tem liberdade. Mas eu acho que a gente podia um pouco mais, né? Dar um passo um pouco maior. Na época que as pessoas pregavam, na época de Paulo, de Pedro, eles eram perseguidos, né? Tinha um certo medo para poder pregar essa mensagem. Hoje em dia a gente é perseguido e censurado, né? Não posso postar e não posso falar, né? Mas tá bom, a gente vai seguir até onde der, do jeito que der, né? Não tem muito o que fazer. E quem tiver que receber a mensagem vai receber de um jeito ou de outro, né? Se a gente quiser se acomodar e se acovardar, tá aí. Mas uns vão ser como Paulo, né? Na fraqueza que Deus vai poder mostrar a sua força. Amém? Meu muito obrigado. Um bom dia. Que Deus abençoe. Tá? Que Deus guarde. Vamos junto. Um abraço. Tu és o Senhor.